Feito. Bom dia a todos. Hoje nós estamos começando o nosso 27º encontro. Eu sou a professora Nanda, juntamente com o professor Leonardo Tartaruga, aqui na disciplina de treinamento físico. Hoje o nosso tópico, nosso seminário seria sobre treinamento funcional. O grupo, né, não pôde estar presente, acabou não estando presente no decorrer da disciplina, e a gente vai acabar mudando um pouquinho o assunto da aula. E eu vou estar conversando um pouquinho hoje com vocês sobre um tópico especial que estava programado, que acabou ficando em segundo plano, que é falar um pouquinho sobre as corridas em trilhas e montanhas. Eu vou estar compartilhando com vocês, então. Tem aquele delay, mas já está abrindo. Ótimo. Estão vendo? Sim. Bom, então, né, eu acho que no decorrer do semestre eu acabei já falando um pouquinho de mim. Eu sou uma corredora de rua, né, acho que desde 2004, 2005 comecei a me aventurar e sempre corri as provas e comecei a fazer as primeiras provas, as provas de Porto Alegre, as corridas de asfalto. Nunca, vamos dizer assim, me destaquei nas corridas em asfalto, né? Era uma corredora mediana, né? Corria bem para uma amadora, mas nunca, né, ao ponto de chegar, né, num mísero pódio, vamos dizer dessa forma. Em 2015, um amigo nosso que já corria as trilhas disse: vamos lá, vocês vão gostar, vocês vão curtir, né? E aí nós tínhamos alguns amigos que também corriam conosco, que convidamos e acabamos fazendo ali um grupinho e nós fomos descobrir, então, o que era essa tal de corrida, né, das trilhas e montanhas. E me apaixonei, né? Não só me apaixonei, mas descobri em mim um potencial de corredora que até então eu não sabia que eu tinha. Se eu no asfalto era uma Hellis comum, nas trilhas e montanhas, essas coxas que Deus me deu serviram para alguma coisa. E na primeira trilha, eu fiz o percurso médio e eu fiquei em 5º lugar na geral. E uau, né? Claro, eu não deixo de ser uma corredora amadora, mas talvez não seja tão divulgado, talvez a competição, né, a concorrência não seja tão forte. É uma coisa que está crescendo no mercado das corridas, tem se destacado, cada vez tem mais circuitos acontecendo. Então, né, eu hoje, desde 2015, hoje eu sou uma apaixonada por correr em trilhas e montanhas, é um desafio a cada prova. Tu não sabe que percurso tu vai encontrar, tu tem lá um gráfico prévio que eu vou mostrar para vocês, mas é um desafio. É uma trilha que tu nunca entrou, é uma lomba que tu nunca subiu, é uma descida que tu nunca trilhou, né? Então, isso te dá um desafio, uma gana, uma inserção com a natureza, que é mais do que só correr, né? Te leva a um estado de prazer e de desafio que é ímpar. Então, essa foi, né, nesse sábado agora passado, eu tive, né, percorrendo, então, as trilhas do Morro Gaúcho. Eu executei, então, esse foi o meu percurso, né? Foram 25 quilômetros entre trilhas e estradas, né? Nem todas as trilhas são... nem todas as estradas são... As estradas são estradões, né? Estradões de terra, assim, muito cascalho, muita pedra solta. Então, tem uma característica que sempre tem um componente diferente. Estradas lomba acima, estradas lomba abaixo. Né? Então, isso é o que a gente recebe antes da prova. Né? Então, eu consigo entender, né, as minhas altimetrias, as minhas divisões entre, né, nesse momento da prova, o que eu vou ter que desempenhar? Quanto desse meu conteúdo é de estrada, quanto é de trilha, quanto é de lomba acima, quanto é de lomba abaixo. Por que esse percurso é interessante eu estar atento nele antes de fazer a prova? O que eu vejo, né, e o que eu observo na prática é que entre as competidoras que estão ali comigo, vamos dizer assim, brigando pela ponta,
cada uma ela tem uma aptidão mais em uma característica. Uma corre melhor o estradão, uma sobe melhor a lomba, uma desce melhor a lomba, uma quando chega na trilha tem mais dificuldade, fica mais receosa, que o pé vai torcer. Então, assim, estudar o percurso e entender como tu vai te posicionar como uma estratégia pode ser algo interessante ou pode ser algo simplesmente para que tu organize a tua mente, né? O lado que a gente fala lá da força mental, né? Então, assim, o que eu vou... eu sei que eu não gosto de estradão. O plano aqui de tudo que vocês viram aqui nesse percurso, o que menos eu gosto é o plano. O plano no estradão é a parte, para mim, mais difícil. Então, se eu vejo aqui que eu vou ter um percurso de estrada, depois dessa lomba acima, lomba abaixo, eu já sei que eu vou ter aquilo. Então, assim, ok, vamos embora. Tem que desempenhar? Desempenha. Tu tem uma ideia, né, de quanto de distância tu vai ter aquilo, não é algo que cai, né, simplesmente sem tu ter nenhuma ideia prévia do que tu vai esperar à tua frente. Ó, a minha passagem de slides, ela tá um pouquinho lenta, tá? Mas... Então, aquela era a prova, né, que tinha lá aquele percurso, e essa foi a Nanda, né? Quem era a Nanda naquele percurso? Então, aqui, uma frequência cardíaca média de 160, uma máxima de 194, mas para um percurso que, vamos lembrar, não se corre o tempo inteiro, tá? Então, assim, quando a gente observa esses gráficos aqui das altimetrias, ele não representa exatamente aquilo que a gente viu no gráfico anterior, porque o tempo que eu dei para subir uma lomba, aqui é o meu tempo, é o tempo da minha execução, é o gráfico da minha elevação. Ele é mais longo do que o tempo que eu levei para descer. Mas lá no gráfico, às vezes o morro é o mesmo cume, né? Então, ele tem, às vezes, as mesmas distâncias. Aqui é o meu desempenho, é como eu fiz aquele percurso, né? Então, aqui as zonas de frequência cardíaca também, a TRIMP lá que a gente viu, que são parâmetros que eu posso estar comparando uma prova anterior com essa prova, como que eu me senti, como que eu desempenhei, e eu posso estar, então, entendendo um pouquinho de como que eu respondi. Na hora da prova, eu não olho frequência cardíaca, é uma coisa que me incomoda, de certa forma, assim, eu dou o meu melhor, eu dou o meu máximo, e seja ele qual for, e se ele está mais alto do que eu acho, de repente eu olho ali um determinado momento no relógio e vejo aquele 194 e posso dizer, vou morrer. E não vai acontecer, é um pico, então eu não me atenho a isso, né? O relógio, para mim, na hora do desempenho da corrida, ele é o tempo total e o ritmo de prova ali é o pace, né? O pace do momento, o pace médio, e nada mais do que esses parâmetros, e mesmo assim, sem ficar controlando o tempo inteiro. Ao mesmo tempo que eu posso dizer que eu sou uma competidora que hoje, de certa forma, consigo me destacar nesse circuito de trilhas e montanhas, eu tenho um lado muito amador, assim, que também tem um lado de curtir a prova, né? E se o meu melhor me levar a um lugar bom, que bom. Mas também, se não me levar, eu vou sair de lá muito feliz e muito realizada. O meu objetivo final, que me norteia, não é o pódio. O pódio é um chamego, né? É um plus, né? É bom, não vamos dizer que não. Mas não é só por ele que eu estou lá. Eu estou lá pelo prazer de correr e pelo prazer de desempenhar. Então, né, aquele circuito que a gente viu, né, aquelas montanhas, sobe e desce, na prática é isso aqui. Isso aqui é uma pedreira em cima do Morro Gaúcho, que se tu olhar lá para baixo, assim, tu tem um vale. E isso é uma das coisas mais gratificantes. Então, principalmente o circuito longo, que eu comecei a fazer desde o ano passado, quando veio a pandemia, e aí retornaram as provas, e eu pensei, para que eu vou viajar tanto para chegar e correr só 12 quilômetros? Eu vou começar a ver como é que eu me desempenho nesse percurso longo. E o longo normalmente te leva aos lugares mais bonitos, né? Então, te leva ao cume do morro, onde tu tem a melhor vista, onde tu vê o rio lá embaixo, onde tu vê, né, a natureza na sua... Todos eles, tanto o médio, o curto e o longo, vão te levar a lugares belos, né? O longo, ele consegue, né, dentro do percurso, da organização do percurso, normalmente te levar a um ponto, né, o ponto top da região que ele tem para te mostrar em termos de belezas naturais, né? Então,
só para mostrar que essa é a Nanda corredora, né? É aqui, hora corre, hora caminha, hora vê a vista, hora baixa a cabeça e vamos embora que o estradão está difícil. Então então aqui a cara de sofredora subindo lomba, atravessa rio, desce montanha, suja o tênis, tem que dar trabalho, lavar o tênis chegando em casa, porque às vezes o barro está impregnado. Então, mas essas fotos aqui, a Click Run é uma empresa que bate as fotos, eu acabo às vezes fazendo uns prints, não comprando todas, então acabei trazendo elas mesmo para o Click Run, mas só para ter uma ideia assim do que é o contexto. E, claro, aquela prova ali que eu mostrei, o gráfico, é uma prova. Cada prova vai ter uma característica diferente. Vai ter a prova que tu molha o pé no rio, vai ter a prova que não tem, é seca, vai ter a prova que choveu no dia anterior, vai ter a prova no dia de chuva, vai ter a prova lameada. Então, as características do terreno, elas também são uma dificuldade que tu desconhece, né? Porque eu sou uma porto-alegrense, eu treino em Porto Alegre. E o que a gente tem em Porto Alegre para treinar algo parecido com isso? Muito pouco, né? Até tem umas trilhas que se fazem lá para Morro da Glória, Morro da Tapera, mas o que acontece? Eu treino sozinha, né? Eu treino, e aí eu, mulher, não vou sair sozinha para correr no Morro da Tapera, né? Infelizmente, a gente tem uma questão de preservação, de segurança, que às vezes não permite. Eu sei que tem grupos que treinam, assim, aí vão como grupos, e aí acaba possibilitando, né, uma questão de segurança melhor, mas não é o meu caso. Então, isso tudo, né, me desafia e me faz ter que pensar como que eu vou viver todas essas especificidades treinando em Porto Alegre, treinando no asfalto e treinando dentro de uma academia. Em alguns momentos no decorrer da disciplina, eu já comentei, né, assim, quando a gente falou de força, quando a gente falou de resistência de força, quando a gente falou de treinamento de velocidade, eu comentei um pouquinho sobre algumas estratégias que eu uso para estar treinando um pouquinho dessa especificidade. Muito do que acontece, né, da especificidade, de uma característica dessas corridas de trilhas e montanhas, é tu passar 4 quilômetros subindo uma lomba extremamente alta e inclinada, e chegar lá em cima com uma fadiga de quadríceps, uma fadiga de glúteo, de perna muito grande. E aí tu chega lá em cima, tu encontra um platô, um plano, um estradão de mais 3 quilômetros. E tu tem que correr. Essa perna que estava caminhando, subindo lomba, com uma atividade concêntrica extremamente forte, tem que voltar a desempenhar uma corrida e tem que achar de novo esse ritmo da fluidez. Uma das estratégias que eu uso para treinar em Porto Alegre, treinar na academia, é transporte, intercalar períodos de transporte ou de elíptico, né? Ou então aquelas escadas, que eu não sei bem o nome daquele aparelho, como simulasse uma subida de uma escada, por 5, por 10 minutos, com uma resistência alta, que se aproxime um pouco do que a gente encontra nessa situação de uma subida de lomba caminhando forte, descer dali para a esteira e correr. Ou então correr com uma inclinação, baixar a inclinação da esteira, correr com inclinação, baixar a inclinação. Então, ou buscar estratégias de fadiga com treino de resistência de força ou com treino de força. Então, séries que envolvam agachamentos, que envolvam passadas, que envolvam exercícios como afundo, sobe e desce de banco alto, saltos, associados a momentos que tu volta para a esteira e tem que voltar a desempenhar a corrida. Então, tu leva a tua perna a uma situação de fadiga muscular e depois tu tem que voltar a desempenhar a corrida. Essa, talvez, para mim, a Nanda e a minha aluna que corre comigo, eu sinto também que é a maior dificuldade dela. Não é subir a lomba, não é caminhar forte subindo a lomba por 40 minutos, é chegar em cima da lomba, sentir que a tua perna está pulsando e tu tem que voltar a correr, né? Então, assim, tu tem que achar de novo o ritmo da corrida. Eu corro na rua, aqui no plano, 20 quilômetros, eu treinei para fazer essa prova de 25, só correndo, não tem problema nenhum. Tu corre, tu ativa um pace médio ali que tu sabe que tu consegue manter e tu corre. Aqui não, aqui tem uma quebra de ritmo, né? E essa quebra de ritmo, ela também precisa ser trabalhada quando tu pensa em estratégias de treino. A maior parte dos competidores, dos competidores e competidoras, eu brinco que é uma prova que tem sotaque, né? Então, tu chega lá, a maior parte dos competidores são do interior. E a maioria brinca que treina no quintal de casa.
Então, né, se eu morasse numa situação, numa região de interior, se eu morasse em Caxias, em Bento, em Nova Roma do Sul, provavelmente eu acharia um quintal de casa para estar treinando. Não é o meu caso, então eu tenho que pensar nessas estratégias. Outras coisas importantes, né, principalmente se tu vai para um circuito mais longo, é um tênis. Né? Observe que não quero trazer propaganda nem marca, não é essa a ideia, mas trazer que ele tem um grip aqui, ó, né? Então ele é um tênis que tem uma garras, né? São percursos. Muito tempo corri de Nike, de Vomero, de Mizuno, de ASICS, né? Para não dizer que é uma marca, que são tênis de correr no plano, são tênis de asfalto. E eu pensava, não, mas hoje a prova é seca, né? Hoje eu posso correr de tênis normal que é seca, o fato de não ter o barro não vai fazer diferença. E faz diferença. Por quê? Porque mesmo no seco, eu tenho cascalho, eu tenho a pedra solta. Quando eu tenho um tênis com um grip, não precisa ser mais alto, menos alto, aí vai depender, às vezes, se tu tem 3 tênis, tu pode ter alturas desse grip, que seriam essas garras aqui, mais altas ou mais baixas, em provas mais secas, em provas mais molhadas, em provas de mais trilhas, mais volume de trilha, né? Tu poderia estar escolhendo entre diferentes grips, né? Mas eu tenho esse, e esse eu corro em todas. E ele faz muita diferença quando tu compara um tênis de correr na rua. Porque mesmo na prova seca, na descida de uma lomba, de um estradão, quando tem aquele cascalhinho solto, esse tênis ele entra e ele fica ali. O tênis liso embaixo, ele... E ali para um tombo, né, é um passo. E eu sou uma autônoma, né? Tudo que eu não posso é me lesionar numa prova, né? Depois tem que voltar para a semana, tem que dar aula de personal, quero pedalar, quero seguir correndo, tem que, né, disciplina de treinamento físico, sorriso no rosto. Não é bem assim, né? Então, preservar e segurança passa a ser importante. Então, um tênis faz diferença, assim. Não quero dizer que não se possa correr com um tênis diferente, mas o nível de desempenho muda, o nível de segurança diante desse percurso muda quando tu usa um tênis com uma qualidade mais adequada para essa especificidade. Outra coisa do percurso longo é uma hidratação, né? Esse circuito que eu participo, as provas largam entre meio-dia, 1 e 2 da tarde, porque elas são no interior. Então, as pessoas precisam se deslocar para essas comunidades no interior. A gente pensa, louco? Claro, imagina, o sujeito vai correr 1 da tarde, está largando para correr 25 quilômetros, eu demorei 3 horas e meia quase para completar, né? O ápice do calor do dia, mesmo num dia de frio. Tem pontos de hidratação, mas, né, dependendo de como é a característica pessoal e do nível de perda, né, de líquidos que tu possa ter em provas, né, ter uma atenção sobre a hidratação. Não quero dizer que seja necessário ou que todo mundo tenha que levar, mas conhecer o seu organismo, saber como que ele responde e pensar em estratégias. Vou olhar no percurso, e não sei se vocês se ateram lá naquele percurso, mostra ali os pontos que vão ter as hidratações. Nessa prova, o primeiro ponto de hidratação era quase em 10 quilômetros. Eu, Ananda, corro 10 quilômetros sem precisar de água, no dia 23 de abril, numa temperatura média de 22 a 25 graus, não, eu preciso de água, então eu vou pensar numa estratégia de hidratação. Mais, menos, né? Então, são coisas que tem que se estar atento. Aqui eu trago um estudo que é uma coisa que a gente também tem que pensar, principalmente para quem migra, né, da situação do corredor de rua para o corredor de trilhas e montanhas. Esquece aquele teu pace de rua. Aquele teu pace de rua de asfalto, o meu pace aqui de beira-rio é um pace. O meu pace de trilhas e montanhas é outro pace. A característica daquela prova te faz ter que te conhecer novamente, né? Como que eu desempenho quando eu estou nessa característica diferente? Eu não posso tentar manter o pace que eu mantenho aqui na beira-rio para correr esse circuito. Então, aqui é um estudo que traz ali um perfil, né? Então, em relação aos paces, e a gente vê que, né, os short trial, né, que seriam, e olha, o short trial é abaixo de 21 quilômetros. E aí tu está pensando aqui que pode ser 18, 19, 20, 15, né? O pace médio já está em 6,36, né? O que é rápido, tá? Na minha prática, o que eu observo
é que 6:36 é um pace forte, porque se tu... E aí cada prova é uma prova, né? Claro que aqui eu não tenho exatamente a característica, né? Eles fizeram um apanhado de muitos atletas. Então, quando tu vai para um longo trial, aqui entre 22 e 42 quilômetros, já vai para 6:83, já vai quase para um pace de 7 minutos o quilômetro. E quando tu vai lá para os ultra trial, né? Que tu vai lá longas distâncias, acima de 70 quilômetros, tu já vai para pace de 8:48, tu já está quase... um pace de 10 minutos o quilômetro é 6 quilômetros por hora. Então, vamos pensar que 6 quilômetros por hora é caminhada. Então, se o sujeito está aqui em 8:48, ele está ali no limiar, ele está correndo e caminhando, está intercalando, né, corrida e caminhada a maior parte do tempo de prova. Essa prova que eu fiz do Morro Gaúcho agora nesse sábado, ele tinha um percurso de 50 quilômetros. A média de inscrição de algumas pessoas que eu tenho contato, meninas, né, que a gente acaba conversando, 7 horas, né, para estar completando 50 quilômetros. Então, assim, é tempo de prova, né? Não é pouca coisa. Podem me interromper, fazer pergunta aí, tá interagindo. Eu fiz a disciplina, né, de fisiolocomoção humana com o professor Leonardo Tartaruga lá no meu mestrado e, de certa forma, elas tem esses dois gráficos e o próximo que eu vou trazer, eles me norteiam, né? Então, assim, eu vou só conversar um pouquinho sobre eles aqui para a gente estar entendendo. Então, aqui está falando de custo de locomoção, né? Então, na caminhada e na corrida. O professor, em alguns momentos da disciplina, eu acho até que ele já nos trouxe, algum momento, esse gráfico. Então, se vocês observarem aqui, o ponto de menor custo de locomoção se dá em torno de uma inclinação de menos 10%, né? Tanto para corrida quanto para caminhada. Então, quando eu estou correndo lá e eu vejo, né, uma lombinha abaixo, né, uma inclinação negativa, algo lá na minha mente ativa. Aproveita porque é agora que tu vai abrir essa passada, porque tu está no menor custo de locomoção. Tu está gastando menos que quando tu corre no plano. Então, se eu no plano corro num pace X, eu posso correr um pouco mais rápido, né? Nesse menos 10. Se eu conseguir acelerar, se eu conseguir abrir minha passada, eu vou estar, né, conseguindo, porque eu estou num momento de custo de locomoção otimizado, né? Então, isso é algo que no decorrer das provas, sempre quando eu estou lombo abaixo, claro, observem que conforme a inclinação vai aumentando, eu vou voltando a ter custos de locomoção semelhantes, né, ao plano. Mas ainda assim, aqui no custo de corrida, eu tenho 0,30, né, para conseguir estar me aproximando aqui mais ou menos do custo de locomoção do plano. Então, eu tenho, durante o declínio, eu sou favorável, né, eu sou econômica, o que me faz, né, conseguir aumentar a minha velocidade. E isso vai fechar com a informação desse gráfico seguinte, né, que o professor também já nos trouxe em outro momento da aula, né, mostrando quando a gente estava falando lá dos métodos de treinamento de velocidade, né, das inclinações positivas, as velocidades com resistência e as inclinações negativas para trabalhar a velocidade assistida, né, na qual na descida, no declínio, onde mais se diferencia, né, a capacidade, né, em termos de VO2, né? Então, assim, um atleta com maior capacidade, ele vai conseguir se diferenciar mais numa situação de descida do que numa situação de subida. Ele é mais eficiente, ele vai conseguir ser mais rápido, vai. Mas observem que a curva aqui, ela é muito próxima do que a gente vai comparar aqui entre essa distância. Então, por que eu trago esse gráfico como algo que também me norteia? É na descida que eu vou ganhar essa prova. É aqui que eu vou me diferenciar. Eu vou tentar ser boa na subida? Vou tentar ser boa na subida. Mas eu vou tentar ser melhor ainda na descida. Porque aqui, se eu conseguir chegar na minha eficiência máxima, eu vou conseguir me diferenciar mais e conseguir atingir posições mais na frente do que aqui na subida. Aqui na subida somos todos um pouco mais semelhantes, um pouco mais próximos. E na descida, essa minha capacidade física pode me permitir me diferenciar mais
do que é na subida. E é o que eu vejo na prática, não só porque esse gráfico aqui está aqui justamente para nos embasar, mas também porque as meninas, às vezes, têm um componente de receio, ou porque não treinaram as descidas, mas assim, um certo medo, eu vou usar a palavra assim, o medo de cair, né? o medo de deslizar, o medo de pisar em falso, eu sinto assim como se fosse um receio, né? Então, assim, eu até brinco com um professor que treina uma das meninas que corre muito bem e ela passa de mim em alguns momentos e chega na descida, eu sempre ganho dela. Eu disse, tu tem que treinar a descida de lomba com a tua atleta. Ele disse, eu tento, mas ela é meio resistente. Eu digo, o dia que ela descer lomba bem como ela sobe, ninguém ganha mais dela, sabe? Então, assim, tu vê que são estratégias para quem corre esse tipo de prova que precisam ser treinadas e precisa, né, então, se estar atento. Todos, né, esses detalhes, né, um tênis, uma hidratação, uma disciplina de fisiolocomoção, né, me fez chegar, então, né, ao ranking de 7º geral, nessa categoria média, no circuito de 2019, então aqui ele considera todas as provas, e aí faz um ranking entre todas as atletas. 2020 veio a pandemia, eu corri algumas provas, nem teve essa premiação do circuito como um todo. No ano passado, entre pandemia e retomada das provas, eu já comecei com as longas e eu consegui o 3º lugar nesse ranking geral, né? Então, considerando todas as provas, claro que tem que ter uma certa regularidade, né, para te conseguir estar assumindo essa posição no ranking. Não adianta tu ir em uma prova, ganhar 1º lugar e não ir nas outras, né? Tu tem que estar acompanhando o circuito. Mas, né, eu consegui me destacar ainda mais na longa do que na média, porque na longa, primeiro tem menos meninas que fazem, né, a prova longa, eu acho, né? E eu acho que a minha capacidade física também me favoreceu, né? Eu não sou tão talvez eu não seja tão rápida, mas eu sou muito resistente, né? O que me fez me diferenciar um pouco mais nesse percurso longo, que está oscilando ali entre 18 e 23 quilômetros em média, do que no médio, que oscila entre 10 a 15 quilômetros. E esse ano tivemos 4 provas, de uma eu não participei, e na qual eu tenho um 1º lugar nas Dunas do Farol, em janeiro, um 3º lugar nas Laranjeiras, em Três Coroas, e um 4º lugar, então, nessa prova de sábado agora, que foi essa do Morro Gaúcho. Muito obrigada. A ideia era só trazer para vocês um pouco de um compartilhamento, de uma experiência de vida, trazer um pouquinho também como esse conhecimento, né? Essas pequenas coisas teóricas, elas nos ajudam quando a gente pensa numa preparação a curto, médio e longo prazo. Marcos? Oi. Não, Fala, considerações, críticas? Não, primeiro de tudo, parabéns, né? É difícil correr. Eu tenho uma resistência muito forte à corrida, assim, até porque eu sou muito pesado, né? E sei das causas e efeitos da corrida quando tu não tá bem adaptado e não tá num peso ideal. Eu peso mais de 100 quilos, né? Para mim, a corrida é algo bem sacrificante, vamos dizer assim. Eu tenho que tomar cuidado com qualquer exercício que promova um impacto maior, né? Mas eu vejo, assim, interessante uma frase que eu já ouvi, assim, que são os pequenos detalhes, né, que fazem a diferença. É aquela, assim, tu estudar do tipo ali a questão da inclinação um pouco mais, tu saber que tu vai ter que te doar um pouco mais na subida e no plano tu não gosta, mas é algo que tu desenvolve bem, saber qual momento vai te favorecer mais, o que vai te favorecer menos, saber a questão da hidratação, pô, são 10 quilômetros para hidratar, vou ter que levar a questão do tênis, então, assim, é que nem diz um cara que eu conheci assim, não é nas montanhas que tu tropeça, né? São nas pedrinhas. E é os pequenos detalhes que vão fazer a diferença, né? Tu vai corrigindo um a um, já pensando, isso aqui. E aí até as estratégias ali, realmente foi na hora que tu começou a falar, eu comecei a imaginar como é que era a tua estratégia de treino, né? Eu imaginei, deve fazer um pesado antes, trabalhar quadríceps, trabalhar um afundo, agachamento, ou até o transporte ali, a questão e ir para a corrida.
aí vai para a corrida, corre, sei lá, 5 km ali, num pace médio ali, e depois volta para o pesado de novo, mais 5, 10, 15 minutos, alguma coisa assim, para conseguir ter essa... sinalizar para o corpo que que vai ter essas mudanças abruptas, né? De uma hora para outra, do nada muda o estímulo, né? Mas bem interessante, bem legal mesmo, gostei. É bem isso, né? Essa menina que corre conosco já faz um tempo, que fez o longo agora, que depois nós estávamos conversando, e ela disse que ela tinha feito a prova em 7 horas e alguma coisa, não sei exatamente o tempo fechado. Eu disse, vai, e ela é porto-alegrense. Eu disse, como tu treina? Ela disse, eu tenho que ter mais volume de treino do que necessariamente tanta corrida. Então, ela intercala bicicleta, corrida, né? Então, assim, agora, para fazer esses 50 km, que ela demorou essas 7 horas, o treino de sábado dela durava em torno de 5 horas. Mas ela não estava 5 horas correndo, né? Porque, na prática, nesse Morro Gaúcho, ela não passou 5 horas correndo. Ela passou hora subindo lomba, hora descendo lomba, hora correndo, hora caminhando forte. Então, tu vê que tem estratégias diferentes, que é diferente de tu pensar em alguém que vai fazer uma maratona, né? Que vai fazer 42 quilômetros. E mesmo assim, eu vejo alguns amigos que já fizeram maratonas e que completaram em 4 horas e 30, entre 4 horas e 30 e até 5 horas, tu diz, caramba, 5 horas correndo, né? E por incrível que pareça, eu vejo que essas 7 horas dessa menina, ela tem algo fisiológico muito intenso, mas ela tem uma mudança de quebra de estímulos que é diferente de uma maratona, né? Então, ela tem um componente de treinamento que é diferente e é uma outra característica de prova, né? Tem que pensar de outro jeito. Sim. Eu só não consegui... Eu não lembro Ai, ali a desculpa. questão do teu... Não, capaz, sem problema. Do teu tempo ali, que eu não tinha tempo. Eu não botei, eu não sei se eu cheguei a botar o tempo total. Eu levei 3 horas e 25 para completar os 25 quilômetros. Os O meu 25 pace foi km. acima de 8. Mas Sim, essa era uma prova com bastante altimetria e com bastante trilha. Bastante trilha e as subidas eram bem íngremes, assim. Então, é aquilo que eu falei. Se a gente vai olhar aqueles paces médios ali, e eu acho que eu trouxe aquilo mais porque quando tu vai sair de um plano e tu vai virar um corredor de montanha, tu tem que repensar o pace, tu não pode vir com sim. aquele pace de corrida de asfalto. Ah, eu não me atenho tanto ao pace, né? Eu tento dar o meu melhor, sabe? O meu melhor a cada momento, sabe? Sim. E outra coisa que eu cuido é a reposição de carboidrato, porque eu sei que é uma prova muito longa. Se é muito calor, reposição de eletrólitos, né? Então, sódio, potássio. Mas não me atenho tanto ao pace. Mas o meu pace médio oscila entre 7 e 8. É que eu acho que a questão da corrida de asfalto, ela tem até a questão da monotonia, né? Chega uma hora, tu entra num ritmo constante e tu vai e esquece que tá correndo, né? Assim, algumas vezes eu já corri, e eu percebo isso. Chega uma hora que tu liga no modo automático e vai. E a corrida de montanha, tu não tem como fazer isso porque vai ter uma irregularidade no terreno, vai ter um buraco, vai ter uma pedra, então tu tem que estar o tempo todo atento. E quanto maior o tempo de corrida, mais desgastado tu vai ficando, né? Porque tu tem que estar mais atento às situações, e aquilo ali são 1 hora, 2 horas, quando chega na terceira hora, tu já tá para onde eu tô indo, não vai, entendeu? E eu imagino a questão das 7 horas ali que ela correu, né? E aí são 50 km, é muita coisa, é bastante coisa, assim. Para quem treinou para isso, é óbvio, é uma conquista, né? Deve ser maravilhoso chegar no final lá dos 50 km e saber, pá, concluir. Mas são 50 km. Essa prova ela tem até uma camisetinha extra para quem termina os 50 km. Sim. Terminou. O vencedor, né? Nem todo mundo vence. Muita Não, gente nem todo acaba, mundo. né, chamando o carro de apoio, parando antes. Mas então, assim, é realmente uma conquista. Sim, é bem legal, bem interessante mesmo. Professor Edilson, fala as contribuições. Vou falar alguma coisinha. Primeiro, parabéns. Eu não tenho experiência alguma com corrida de montanha, e é bem interessante quando você fala
que você corria na rua, fazia provas de rua e o seu desempenho ele não era, digamos assim, satisfatório para você. E que quando você foi para essa modalidade específica, ele, talvez pelo acesso a essa modalidade, talvez pela busca, enfim, tudo mais, perdão, como você teve um desempenho melhor. Aí é bem interessante porque entra muita especificidade da modalidade, né? Eu tive um professor que sempre falava que normalmente a gente não escolhe o esporte escolhe a gente. Então, não adianta a gente tentar de infinitas formas fazer o Usain Bolt correr uma maratona, porque provavelmente não vai dar certo. Por mais que nós consigamos treinar alguém até um nível satisfatório até, mas ele nunca vai ser alguém, um especialista provavelmente. Então, a especificidade da modalidade é muito importante, foi para você e assim como é para todos os atletas. Porque você estar num meio é ok, agora você se destacar nesse meio é diferente. Eu tive, a única experiência que eu tive com montanha, professora, foi com moto. Eu fui corredor de enduro, e enduro fim de moto. Então, realmente, quando você citou medo de cair, o medo você se desgasta de uma forma subindo e descendo, tudo isso afeta muito o psicológico, então tem que trabalhar muito isso, entender muito bem o que você está fazendo nas provas, para poder conseguir melhorar o seu desempenho e até às vezes não está relacionado com desempenho físico, mas sim de entender o quanto eu posso aplicar naquele tipo de condição que eu tenho. Parabéns, professor, realmente é um desafio bem interessante e eu vi que as distâncias são absurdas, assim, nossa, muita coisa, é muita prova, você correr 21 num asfalto plano e você correr 25 subindo, descendo morro, areia, correr, assim, eu entendi que o percurso não é de corrida completamente, mas ele é um percurso que exige muito do metabolismo de vários tipos, né? Você não tem estado estável, você vai entrar em anaeróbico, vai voltar para o aeróbico, vai caminhar e recuperar, e essa transição, assim, deve ser um desafio extremo. Mais uma vez, parabéns, a apresentação estava bem legal. Apesar de você ter falado que era... Ao mesmo tempo que é um desafio, eu acho que é isso que torna o legal, entende? Eu acho que a não monotonia, né, que foi a fala do Marcos ali, da corrida, né, do estado, que daqui a pouco a tua cabeça já não tá, tu já está num piloto automático correndo ali no asfalto, aqui não tem muito isso. Eu acho que isso te fragmenta a prova em vários momentos do teu corpo, momento da tua cabeça. Eu acho que é isso que torna a brincadeira tão divertida, né? Eu acho que é por isso que vicia, de certa forma, né? Porque ela te desafia e ela te... E essa percepção até do tempo que tu demora para executar esses 25 quilômetros é diferente do que se fosse no asfalto. Porque daqui a pouco tu já está lá, sabe? Porque aquilo, há nuances de estímulos da recuperação na caminhada, da descida do plano, da montanha, da trilha, desse contato com a natureza. Uma outra coisa que eu percebo também que a capacidade de força de membro inferior é muito importante, tanto da lomba, força, resistência de força, quanto para a precisão da pisada numa descida de trilha, onde tu vai ter ali a pedra meio solta, o galho, aquela perna que tem que subir e chegar, né? Eu brinco que na descida a passada cai, o pé cai inteiro, né? Ele fixa. Quando ele desce, ele tem que descer preciso. Ele não pode descer. Se ele descer aqui, ele vai de bunda, vai de cara, sei lá, né? Vai cair. Então é uma pisada muito muito precisa, muita certeza de força, né? Uma vez eu fiz uma prova que era a mesma trilha que subia, descia. E aí, quando começou a descer, os homens mais rápido, claro, né, os primeiros homens, a velocidade daqueles homens naquela descida completamente favorável a uma queda, vamos botar assim, altos pedregulhos, inclinação, que tu pensa, caramba, sabe, essa gente é louca, eles estão se colocando, vou botar uma aspas, em risco. E eu me vejo correndo e eu vejo que as pessoas também devem pensar o mesmo de mim. E eu digo que assim, que eu tenho, para aquela passada, eu tenho total segurança.
da minha passada. E provavelmente aquele cara que desceu lá também tinha da dele. Talvez aquela dele é forte demais para mim e eu ia ficar insegura. Mas é porque ele tem segurança daquela passada que ele está dando. Ele não está dando aquilo de forma incerta. Ele está muito certeiro, né? É uma tomada de decisão da onde o teu pé vai entrar no próximo passo muito rápida. Muita atenção, muita tomada de decisão. Essa descida na trilha, que é uma situação de pedregulho, de pedra solta, de tronco atravessado, é tomada de decisão constante. A cada passada é uma tomada de decisão do teu pé entrar certeiro e tu trabalhar numa zona de segurança. E eu acho que realmente o corredor que é mais experiente, ele trabalha em zona de segurança. E se bobear, a gente corre mais risco de cair aqui na calçada do Menino Deus, dando a volta, trupicando no degrauzinho ali do desnível, por não prestar atenção, do que numa situação que tu está sendo desafiada a ter essa tomada de decisão, essa tomada de decisão de pisada muito precisa e muito certeira. Professor? Acho que ele teve que dar uma saída. Não, mas até um tempo atrás, acho que questão de um mês atrás, 2 meses atrás, teve até um pessoal que eu trabalhava aqui que eles convidaram para participar da Mega Race, né? E aí eu pensei assim, cara, eu não vou porque não vou me arriscar, né? Porque eu não sei se é o mesmo estilo, se é a mesma categoria, mas é o mesmo estilo, né? Subir montanha, trilha, essas coisas assim. E eu pensei, eu acho legal, sabe? Mas sem tu ter no mínimo um preparo, no mínimo tá correndo, vou ficar pelo meio do caminho, pelo meio do mato tá abandonado, então eu não vou ir. Mas eu acho bem interessante, na verdade. Então, eu acho que a corrida do asfalto me permitiu ir correr na montanha, mas com certeza a especificidade da montanha ela é diferente do asfalto, né? Se eu nunca tivesse corrido, eu não ia talvez conseguir correr na montanha como eu corri. Eu teria que ter toda uma capacidade de aptidão física de correr, né? Que eu teria que também conquistar junto. Mas eu brinco que tu acha, né? A tua segurança. Né? O teu ritmo. Cada um tem o teu ritmo o teu ritmo para manter a tua segurança. E aí é bem isso, cada um tem um. E por isso que eu vejo que nas meninas esse treino de força para essa precisão e essa tomada de decisão na descida passa a ser um diferencial, que é algo que quem treina tem que estar atento aos seus atletas para poder desempenhar melhor a descida, que a gente já viu que é um ponto que vai ser determinante. E o que eu só não... Eu lembro que tu falou que começou a correr em 2004, né? Mas o que foi que te levou a começar a correr? Tu já era... A questão já estava na educação física ou foi... É que cada um tem um motivo para começar a correr, né? Eu vejo isso, cada um... Já estava quando eu passei no vestibular para educação física, eu entrei no 2º semestre na URGS e eu tinha ficado um ano fazendo cursinho e eu estudei bastante para entrar na URGS. Eu só fiz vestibular na URGS, então eu tinha que eu fui criada no interior. Tu estudou para entrar na URGS, não? É que eu fui criada no interior, então eu estudei o meu 2º grau em Terra de Areia, que é uma cidade que fica entre Osório e Torres, na beira da BR-101, numa escola pública. Sem nenhum demérito à escola pública, mas eu sabia que se eu saísse do meu 2º grau e fosse fazer o vestibular direto, eu não ia ser competitiva, vamos dizer assim. Sim. E aí eu fiz um ano de cursinho e foi um ano que era o ano para entrar na URGS. Então, foi um ano de muito estudo e que foi um ano de muito sedentarismo, e eu realmente ganhei um pouco de peso nesse ano de estudo. Quando eu passei para a educação física e eu entrei, fiquei aprovada para entrar no 2º semestre, eu voltei para a casa dos meus pais. Eu disse, bom, eu vou entrar na educação física, eu preciso começar a me preparar fisicamente, de certa forma. Não que eu não tivesse preparo físico, mas eu tinha ficado um período sedentário. E aí eu tinha um percurso que era até uma corridinha, que deve ser hoje 600 metros, até uma arvorezinha, que era o meu... E eu fui correr até a arvorezinha e eu quase morri. E aquela arvorezinha foi o meu desafio. Bom, eu vou vencer a arvorezinha. Então, a arvorezinha
correr até a arvorezinha, voltar, primeiro só ir, voltar caminhando, depois ir até a arvorezinha e voltar um pouco correndo, e depois caminhar, depois ir e voltar correndo. Então, ali foi o início da minha vida de corrida. Porque quando criança, a gente não tem uma capacidade muito grande de resistência, então a gente desempenha aquela coisa que eu brincava com meus irmãos, vamos jogar corrida, né? 100 metros, 100, 200 metros, e aí tu dá aquele teu tiro máximo. Então, era uma criança ativa, fui uma criança ativa. Mas aí, quando fui testar esse momento de um pouquinho mais de resistência, não conseguia chegar na presinha, que era 600 metros. E aí, durante a faculdade, a atividade física ela entrou, mas não de uma forma sistemática, como a corrida. Na verdade, após formada, aí com um pouco mais de tempo, de organização, aí sim eu comecei a entrar de forma um pouco mais sistemática com a corrida. Então, ela era uma corrida voltada à capacidade física, ao condicionamento físico, nenhum objetivo de sair correndo provas de rua. E aí acaba que a gente conhece pessoas, e aí um diz que corre a prova de rua, e quem sabe vem junto, e quem sabe vai. E aí a minha primeira prova de rua, eu fiz 10 quilômetros e eu fiz ela 12 quilômetros por hora. E aí eu achei aquilo o máximo e gostei daquela brincadeira. Né? Então, assim, eu não conseguia correr a 12 quilômetros por hora num treino, nunca. Mas eu cheguei na prova e corria 12 quilômetros por hora. Eu digo, até que eu não sou tão má nisso, né? Então, aí eu fui, nunca melhorei tanto dos meus 12 quilômetros por hora, nos 10 quilômetros, tá? Mas ali fique, né? E aí comecei a correr, aí hora faz um 5, aí no 5 já desempenhei melhor, aí faz um 10. O 10, para mim, sempre foi uma prova muito sofrida, porque eu digo que ela é uma prova muito forte, e para ser uma prova muito forte, para mim, uma prova muito longa. Era uma prova de... sabe, o tempo inteiro. E o 5, uma prova rápida, forte, mas rápida. Rápido tu começa, rápido tu termina. Aí vamos correr, vamos fazer uma meia maratona. O dia que eu corri a meia maratona, eu adorei, porque foi a primeira prova que eu brinco, eu olhei para a beira do Guaíba, porque para fazer meia maratona eu tive que assumir um ritmo mais rápido. Então, se eu estava fazendo para um pace de 5, uma prova de 10, para meia maratona eu assumi um pace de 5:30, o que é um ritmo de 11. E aí essa prova foi muito legal. A primeira meia maratona foi muito legal. Eu olhei Guaíba, eu voltei, eu corri, eu olhei para o lado. É disso que eu gosto, né? Me sentir melhor desempenhando essa prova mais longa numa intensidade um pouco mais baixa. E aí fiquei ali, oscila, às vezes umas provas um pouco mais longas, às vezes umas provas mais curtas, às vezes umas provas de revezamento, né? O que entra ali nos percursos médios, umas volta à ilha, que entra em uns percursos um pouco mais longos, um pouco mais curto, né? E aí fui e nunca parei. Quando cheguei em 2015, que fomos para essas trilhas e montanhas, e aí esse percurso fazia o percurso médio oscila ali entre 10, uma prova é 13, uma prova é 15, uma prova é 13, uma prova é 16. Digo, isso tá bom, porque como o teu pace cai, ele já não é mais o 10 do asfalto, não é um 10 para te estar desempenhando em 50 minutos, ele é um 10 quilômetros para te estar desempenhando em 1h15, 1h20, né? Dependendo da característica da prova, dependendo do que tu vai encontrar ali. Então, hoje, a menina que está fazendo o percurso médio, que é a que tem ganho todas as primeiras, ela corre muito. Hoje eu não ia ficar nem no chinelo dela mais no percurso médio. Ainda bem que eu fui para o longo. Eu no longo estou me destacando, até daqui a pouco, porque eu faço muita coisa, né? Aquilo que o Edilson, a gente estava brincando, né? Trabalha, cuida de filho, estuda. Eu não sou uma atleta que treina para ser atleta, assim, se eu me faço entender, né? E tem muita gente lá que tem muito mais. Essa própria menina que faz o longo comigo, que fez esse 50 km em 7 horas, quanto tempo ela destinou para treinar para fazer 50? Sim. Não foi pouca coisa, sabe? Então, esse tempo eu hoje não tenho. Né? Eu sou regular e eu vou, mas se eu começasse, talvez, ter um direcionamento, um treino muito mais voltado a ser competitiva, a querer ganhar, chegar em primeiro lugar,
eu teria que me um pouco mais, assim. Então, eu já estou bem feliz com o meu melhor, está me levando a um bom lugar. Vamos ficar por aqui. É a questão do atleta trabalhador e o trabalhador atleta, né? Exatamente. É quem dedica a vida para isso e quem faz isso por gosto, né? Tu tem uma dedicação total. Mas quem não tem, não adianta, tem que viver, tem que pagar as contas, tem que criar auxílio, tem que cuidar da casa, tem tudo isso. E é bem difícil, mas E achar o tempo. Mas eu vejo essa questão que tu falou, assim, eu acho que os trabalhadores atletas que eu conheço, assim, todos da minha visão, tá? Do meu ponto de vista, assim, de um alto nível, igual a ti, assim, que eu conheço, todos foram assim, né? Tu começa com um pequeno desafio do tipo, eu vou fazer porque eu tô parado, vou correr ali até a árvorezinha. E aí, daqui a pouco tu tá correndo até a árvore, já não é o suficiente. Tu, vou um pouquinho mais. Eu vou, além daquela árvore, vou até aquele outro poste. E aí, daqui a pouco já não é o suficiente. Eu vou dar a volta e assim tu vai indo. E eu acho que todo mundo que eu conheço é assim. Quem começou a pedalar, quem começou a nadar, quem começou a fazer musculação, tudo do tipo, vou um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho. E aí tá num nível que... Mas porque foi gradativamente construindo essa dedicação, né? Esse empenho, se empenhando a isso. Eu acho que ter um esporte que te motive faz muita diferença, porque eu acho que te ajuda a treinar o resto, vamos botar assim, né? Sim. Então, de repente, eu sou uma corredora e a gente sabe que a gente já falou aqui muitas vezes, né, que o corredor é o Forrest Gump, né, que o professor brinca, né? O sujeito sai para correr e não para mais de correr, e aí ele não treina, ele não alonga, ele não faz um reforço muscular, ele daqui a pouco ele se lesionou e ele parou a vida de corredor dele. Então, eu acho que independente de que esporte te motiva, ou que atividade física te motiva, eu acho que ter algo que te motive ajuda a te manter treinando o que tu precisa para desempenhar aquilo que te motiva. Né? Porque, de repente, eu vou para a academia treinar força e eu não sou tão apaixonada por treinar força, mas eu sei que se eu não treinar força, eu não vou desempenhar bem a corrida. Eu sei que se eu não fizer o treino de alongamento, eu também não vou desempenhar bem a minha corrida. Mas eu faço. Eu faço alongamento, eu faço a liberação miofacial, eu faço o rolo, eu faço treinamento de força, porque eu quero a corrida, né? Porque eu quero a minha precisão na descida das trilhas e montanhas. Então, acho que... E aí eu trago um pouco para a fala de Edilson, né? Que é o esporte que escolhe o atleta, não é o atleta que escolhe o esporte, né? Daí a gente traz um pouco da criança, né? Por que tu dá vivências diferentes para a criança ajuda? Porque tu tem que aumentar o leque, né? Para até que ela ache isso que a motiva. Porque talvez achar o que a motive faça ser um diferencial na vida ativa dela para o resto da vida. Né? Que Sim, não só da ativa daquele esporte específico, mas do que precisa para manter aquele esporte específico. Sim, com certeza. Professor, Tarta? Vou botar um oi ali no chat, para ver se ele dá um... Ele está com a gravação, não posso nem interromper. Não tá ali Não por isso. Mas é bem legal, sabe? Uma das coisas que eu sinto falta, que eu lembro antes da pandemia, assim, a pandemia veio para mudar a vida de todo mundo, né? Não adianta. E aí eu lembro que antes da pandemia, eu tava um período que eu tava afastado do meu antigo emprego. Fiquei acho que um meio ano parado, assim. E aí eu lembro que todo dia eu comprei uma bicicleta, todo dia eu saía, eu moro, não sei se conhecem aqui, eu moro na Lomba do Pinheiro. E aí eu saía da Lomba do Pinheiro e ia para Ezefide pedalando, ia todos os dias de bicicleta. Para mim era assim, era um prazer enorme, né? E aí chegava, tinha minhas aulas normais ali, e eu lembro que 3 dias da semana eu fazia o horário livre de natação. E aí eu lembro que tinha na sexta-feira, era um dia que eu não tinha aula, então eu pegava minha bicicleta, ia para Ezefide só para nadar, almoçava e voltava, sabe? É algo maravilhoso, assim, sabe? Aqui. E aí acabou o ano, vem a pandemia e do tipo, me acabou assim, eu fiquei assim um tempo assim até assimilar aquele golpe, sabe? Então agora eu tô tentando retomar de novo essa questão de voltar essas atividades
Isso que tu mora numa região que não é muito favorável a sair de bicicleta, né, Marcos? Eu conheço Não, ali, eu morei com a minha tia, quando eu vim estudar, eu morava no Partenon, então, assim, tu vinha pela Bento? não vinha pela Ipiranga, pela ciclovia. Tá, mas antes da ciclovia, Ah, não. antes da Ipiranga, pela Não, Bento? antes da Ipiranga, não, pela Bento até tem a questão agora ali onde é da URGS, né, ali tem o calçamento que é próprio, que foi feito para a corrida. Hoje, a questão de 6 meses atrás fizeram, mas um tempo atrás já tinha o calçamento que podia usar bicicleta, tudo. Mas da Lomba, para sair da Lomba do Pinheiro até chegar a Bento, era nada, assim. Aí tu vem de super-herói, assim, vem te aventurando no Nem a meio. calçada, né? Nem a Não, calçada, nem a calçada, nem a nem a calçada é calçada. favorável, né? É. É E aí bem, era bem tiro o difícil. chapéu para ti. Eu lembro de algo que o professor trouxe nessa disciplina de fisiolocomoção. A primeira aula dele, ele falou sobre uma caminhabilidade, né? Então, assim, um termo que se dá em relação às estruturas da cidade favorecerem as pessoas a caminharem, né? E aí, Sim, como o Brasil não tem isso, né? Ou não cuida dessa questão, né? Então, assim, hoje eu tenho alguns idosos que eu atendo aqui de personal no Menino Deus, e nós estamos falando do Menino Deus, exato. E né? é E nós não horrível, sei estamos como é. falando de um bairro que não é uma periferia. Sim, mas uma E tu estrutura já mais precária. já que as calçadas têm desníveis e que as calçadas têm lajotas faltantes e que tem que estar atento, Sim, né? Para alguém que já apresenta uma certa dificuldade, vamos botar assim, de caminhar. E aí tu vai para essa região que tu mora, nós não vamos para bicicleta, para caminhada, né? Não favorece. não, Aí tu vê assim o nível de sedentarismo, às vezes das pessoas que moram mais na região de periferia, né? Não tem um parque, não tem uma praça, não tem uma equipada, né? Preparada para que tu possa fazer uma atividade física em segurança, com um aspecto, né? De espaço físico, né? Para te caminhar de forma tranquila, seja pelo terreno, seja pela segurança, né, por sim. vários aspectos. Então, realmente, tem que tirar o chapéu, assim, porque dali de onde tu vem para vir de bicicleta não é muito fácil, não. O Claro meu que filho, depois que entra na Ipiranga é bom, mas até depois que ali... vai. Tanto é que o meu filho mais novo, assim, que é o mais ativo deles, assim, toda vez que a gente vai fazer uma atividade é aquilo, tu pega o carro, sai da Loma do Pinheiro, vai para um Germânia, vai para uma Redenção, vai aqui na Intercap, algo assim, e pega para ir para um lugar para conseguir fazer, porque aqui realmente é É, difícil. Tanto é que eu tenho, assim, até que você não está falando da corrida, eu tenho muita vontade de pelo menos fazer uma caminhada, sabe, diariamente, fazer um cardio, assim, um pouco mais... Mas aí tu pensa assim, ó, pô, eu vou sair, eu vou caminhar no meio da rua, eu vou correr no asfalto, vou com os carros, aí tu já, esquece, aí tu vai fazer outra coisa porque não tem, e faz diferença. Eu tenho amigos meus que eles praticam a caminhada, a corrida, e eu falo para eles, eles dizem assim, não, tô correndo na academia, e às vezes eu corro na rua, eu assim, cara, é indescritivelmente melhor, assim, tu correr na rua, a sensação, o espaço mental, assim, tu tá vendo que o quanto tu tá avançando, e isso te motiva a continuar. Dentro da academia, na esteira ali, tem a questão, a gente falou das esteiras, muitas vezes das inclinações, especificidades, mas é só aquilo ali que te leva além do teu limite, sabe? Tu tá na rua, tu tá vendo o quanto tu avança. Por exemplo, tu começou a correr no início da Ipiranga, daqui a pouco tu tá lá na PUC, mas eu vou mais um pouquinho. E assim tu vai te desafiando. Dentro da esteira eu vejo muito aquela questão do tempo, eu vou correr durante tanto tempo, eu vou correr tal distância. Acabou ali, deu. Tu já cumpriu a tua meta, tu para, tu vai fazer outra coisa, ou tu vai embora. Na rua não, na rua tu não tem disso. E às vezes eu me desafiava muito assim, ó, quando eu ia para Ipiranga ali, estava pedalando, eu vou até tal lugar. Aí chegava em tal lugar, eu pensei, não, eu vou mais um pouquinho porque eu vou ter que voltar. Então, do tipo, eu vou um pouco mais porque não tem choro, depois eu volto um pouco mais. Mas eu tô me doando um pouco mais aquilo ali para mim ter que fazer depois o caminho inverso, né? E eu acho, pá, é muito eu bom, não acho que adianta. tanto a corrida quanto a bicicleta, ela tem essa coisa de tu entender os percursos de outra forma, né? Porque quando tu só anda de carro, tu diz, não, longe demais. Nem pensa, correr até lá, não.
não. Quando tu vai, quando tu desempenha, tu diz, nossa, mas eu achava que era tão longe assim, nem foi tanto. Ou eu nem cansei tanto, né? Então, eu digo, ela te permite desmistificar as distâncias, né? Que tu acha Sim. algo impossível, inatingível, inimaginável. E, às vezes, nem é tão longe, né? Eu moro no Teresópolis e trabalho muito aqui no Menino Deus. E aí eu venho, me desloco de bicicleta e às vezes venho correndo e às vezes dou umas voltas maior para dar mais percursos mais longos. E aí as pessoas dizem, ai, tu vem de bicicleta? Eu disse, sim. Sabe quantos quilômetros são? 4,5. É? Só? É, só. Ah, mas é lá no... É lá. 4,5. Então, mas quando tu anda de carro, tu dá uma volta para cá, tu pega uma sinaleira, tu dá outra volta para lá e tu é uma curvinha e aquilo parece que é muito distante e não é. Então, eu acho que desmistifica. Eu acho que tanto a caminhada e a corrida na rua trazem esse componente, né? Eu gosto da esteira no sentido do tiro, né? Eu gosto do contrarrelógio, né? Eu gosto Eu acho que tem alguns momentos que a esteira ela pode ser desafiante, mas com certeza, eu acho que o corredor ele tem que, em algum momento, ele tem que sair da esteira e correr na rua para realmente se entender, né? Entender o seu corpo, porque é lá que ele vai, se ele vai desempenhar situações de prova, situações que ele vai sair para desempenhar, ele vai ter que correr na rua, na especificidade. Não é muito difícil. E eu lembro para mim era de certa forma era um pequeno desafio assim, mas era algo que era muito bom, porque eu lembro que o horário que eu saía para ir para a aula começava às 7h30, eu saía de casa em torno ali de 7 horas. E aí, no horário que eu estava saindo, tinha um ônibus saindo daqui. E aí, era sempre o desafio era chegar no mesmo ponto da Ipiranga, onde eu subo na Salvador, França. Aí, e eu chegava, às vezes, junto com o ônibus ou antes do ônibus, sabe? Então, do tipo... Não, cheguei, o ônibus nem chegou ainda. A bicicleta, eu também me ative a bicicleta, eu não usava a bicicleta como forma de deslocamento, e no verão tinha, às vezes, umas rotinas de poucas aulas no Menino Deus, né? Então, assim, eu vou lá só para dar uma aula, vou de bicicleta. Quando eu vi que eu levei o mesmo tempo de bicicleta que eu levava se eu viesse de carro, Sim. Mas esse negócio de bicicleta é bom, hein? Rende. Mas, se eu gastasse talvez o dobro do tempo, talvez eu não tivesse aderido à bicicleta. Mas enxergar que tu leva quase o mesmo tempo e tu ainda fez a atividade física, sim, indo e voltando, e talvez tu não precise que tu chegar em casa ainda ter que sair para fazer uma atividade física naquele dia, sim. Nossa, tudo de bom. E a questão do carro é que tu ainda tem um imprevisto com o carro no meio do caminho, né? Tu pega um trânsito, tu pega um acidente, tu pega uma sinaleira. Tem dia que toda a sinaleira fecha, né? Quando tu tá com pressa, toda a sinaleira elas fecham. É para enlouquecer. E aí, de bicicleta, não que não tenha a questão de respeitar a sinalização, mas é que a bicicleta, muitas vezes tu evita as vias principais. Porque tu tem um caminho que tu pode ir por dentro, tu tem um caminho que tu tem a ciclovia, tu vai direto, então isso é muito mais fácil do que tu tá o carro o tempo todo. E são muitos carros em Porto Alegre, né? É muito carro, é muito carro. Eu que ando de moto já acho um absurdo, imagina quem anda de carro mesmo. Eu acho que realmente esse componente, dependendo do horário, da hora do rush, né? E tu passar de bicicleta e tu vê que tu deixou o ônibus, deixou o carro que tu saiu junto com ele lá da tua casa e deixou todo mundo para trás e foi embora. Deixou todo mundo para trás e foi embora, não tem preço, né? E aí realmente, né, tu tem um caminho mais livre, né? As ciclovias é algo que eu, como ciclista, sou fã, né? E para mim tinha que ter na cidade inteira. Uhum. E eu acho que aí entra naquele aspecto da caminhabilidade, né? Então entra numa coisa para o ciclismo. Quanto mais ciclovia tiver, mais gente vai ter pedalando. Sim. Eu do Menino Deus para a Exefid ali, então assim, meu caminho sempre foi a Ipiranga. Eu chegava antes ali na Silva Só, terminava a ciclovia, tinha que ir o resto sem ciclovia. E eu me lembro quando eu comecei o mestrado, tinha uma menina que ela disse, tu vem, né? Tu é corajosa. Eu digo, eu curto, né? Realmente aderi à bicicleta e fiz da bicicleta o meu meio de transporte. Agora que tem a ciclovia, fico pensando quantas pessoas não se sentiam à vontade para ter que ir metade do percurso na ciclovia, metade na Ipiranga, que hoje vão o percurso inteiro para a Exefid.
né, de bicicleta, porque tu tem uma ciclovia do início ao fim. Então, faz muita diferença, sabe? É muito bom pedalar na ciclovia, é muito bom essa segurança que te dá a ciclovia para pedalar. Eu acho impressionante, assim. Eu ando na via, mas tu tem que ter um grau de atenção, um grau de tomada de decisão que a ciclovia passa a ser um passeio, né? Vai Muito mais mais tranquilo. confortável, muito mais tranquilo mentalmente. Andar na via é um risco, né? Até porque não tem motorista que não respeita, né? E tudo bem, eu entendo que é um espaço para o carro, tudo, mas tem a questão do ser humano, né? Que tu tem que levar em consideração. Pô, ali tem uma pessoa que tem família, que tem que voltar para casa, que está indo trabalhar, não importa qual é a situação, é um ser humano, entendeu? E tem muita gente que não respeita, entende que aquele espaço não é para estar ali e acha que é dono da via, né? Eu vejo que em locais onde tem mais ciclistas, mais os carros respeitam, né? Então, o carro aprende a respeitar o ciclista. Onde eu acho mais difícil são locais, assim, aí eu vou... são mais para as periferias, Assim, onde tu vai ter menos ciclistas, e onde esses carros não são acostumados a respeitar esses ciclistas. Nas regiões mais centrais, tem mais ciclista, porque o ciclista sai da ciclovia, ele pega Getúlio, ele pega Múcio, ele vai para a Zona Sul. Aonde tu entra em locais com mais lomba, que é onde tu vai encontrar menos ciclistas, e regiões mais de periferia, onde também vai ter menos ciclistas, e não é uma questão de preconceito, Marcos, sim, tu vai concordar comigo que tem menos, os carros são menos educados a respeitar o ciclista, né? Sim. Então, eu digo que tem que ter mais ciclistas mostrando para os carros que, sim, nós estamos aqui, né? Nos respeitem. Sim. Nós também temos nosso direito nessa via, né? Mas precisa tá acontecendo. Acho que a devagarinho não, favorece, muito mais hoje. É um processo de educação, se sentir seguro para que as pessoas que não fazem começarem a fazer, e é um caminho, né? Uma construção. Sim, mas é algo que já mudou bastante, assim, sabe? Óbvio que tem muito a evoluir, mas comparado como era, se for analisar 10 anos atrás, hoje tu pega a bicicleta e tu vai muito mais tranquilo, né? Sabe que vai... E a questão das distâncias que tu desmistifica ali, tá falando, é absurdo tu saber que por exemplo, para mim mesmo sendo complicado, que eu saio de casa que eu vou pro gasômetro, entendeu? Questão de 30 a 40 minutos eu tô no gasômetro, entendeu? Então é muito bom isso, saber assim do tipo, algo que eu achei que só era possível fazer de ônibus ou de carro ou de moto, eu faço de bicicleta. Tu atravessou a cidade, né? Exatamente. E até eu acho... Desculpa, professor. Eu acho até que para quem usa o transporte público, a bicicleta é uma alternativa muito melhor. Para quem, às vezes, a pessoa tem carro, porque a gente tem que levar filho, e esse negócio... eu não me sinto seguro, por exemplo, para andar com a minha filha numa bicicleta. Quando eu morava na cidade, agora eu moro no sítio, né? Mas eu nunca me senti seguro. Agora, eu pegava a minha bicicleta, saía da minha casa na Zona Sul, não tinha quase nenhuma ciclovia e ia até o meu trabalho, dava 14 quilômetros. Daí eu chegava lá, tomava um banho e começava a trabalhar, porque eu trabalhava numa academia, né? Para mim era uma solução, assim, ótima. Eu fazia minha atividade física. E à noite eu voltava ouvindo música, bem sossegado, sabe aquele negócio assim, ó, aproveitando. Terapia. Mas muitas vezes passa assim, raspando. É ônibus que passa perto e vento que te empurra para baixo de caminhão e uma coisa de louco. Então, esse era o meu receio, mas entre eu ir de bicicleta e eu demorar 30 minutos, que era o tempo que eu estava fazendo, e quando eu ia de carro, eu pegava o carro e ia de carro, eu demorava 35 minutos, eu falava, cara, não vale a pena. Aí eu pegava a pessoa que ia de ônibus, que trabalhava na região ali onde eu trabalhava, e morava no condomínio lá, e às vezes eu estava descendo para comprar pão e a pessoa já estava indo para o ponto do ônibus, pegar o ônibus. Tinha que pegar 3 ônibus para chegar. Sim. Não tem como, cara. Pega uma bicicletinha, vai na paz. Mas a conversa é muito boa, time, de verdade. Eu preciso buscar minha filha no colégio. Tá bom. Obrigado, Nanda. Eu sei que é a última aula, né? Não, imagina.
A última aula eu tua, vou né? avisar lá no grupo. Não, nós vamos ter ainda na quinta. Eu vou avisar no legal. grupo lá, porque vai ter um outro tópicos. E aí a gente vai falar sobre a recuperação, sobre a entrega dos conceitos. E então a gente vai ter um encontro na quinta ainda. Show de bola. Obrigado por Então, hoje. tá. Foi muito boa a aula. Até quinta-feira. Cuidem-se. Até quinta. Valeu! Eu brinco que professor de educação física é uma profissão boa, que a gente pode chegar um pouquinho suado e que ninguém briga com a gente, né? Não, isso é bom, professor, isso é bom. Tchau, tchau. Tchau. Agora uma questão que ele falou ali, que é para mim, assim, era pontual, prazerosa pra caramba, a questão da atividade física, do exercício físico antes do trabalho. Tu chega, toma um banho e tu tá, do tipo, vambora. Novo, vambora. Tu tá 200% ali, tá funcionando, tá legal, tá bom, tá ótimo. Compensação no ônibus ou no carro, tu já vai no ônibus, tu vai dormindo muitas vezes, né? Tu levanta meio te arrastando, e aí tu encosta no ônibus e baixa. E tu, o teu ritmo ali, ele reduz, fica só no basal ali, tu vai daqui a pouco cochilando, chega lá, tu não sabe nem o que tá acontecendo, da onde eu vim, o que aconteceu. Já quando tu vai, seja caminhando, ou seja de bicicleta, ou seja correndo, tu chega, toma um banho e tudo. E eu acho que eu acho isso, né? Te motiva, né? Te traz uma. Eu acho que a atividade física seja para qualquer coisa, né? A gente pensa que a gente vai sair cansado após fazer uma atividade física e tu sai mais bem disposto do que tu chegou, né? Então eu acho que o teu dia começa melhor, né? Eu acho assim. Pode falar, né? Na época da minha graduação, eu ia de bicicleta. Claro que eu morava ali pertinho da PUC, né? E dava uma volta, mas mesmo assim, tu vê que era outra época realmente para bicicleta, né? Hoje eu, por muitos anos, quando eu comecei a andar, e os meus filhos ainda estudavam na escola infantil, eu levava eles de bicicleta, mas aí, claro, aí pela calçada, era um pedal mais lento, era um pedal com outra diferente. Mas eu levava porque eu queria mostrar para eles de que é um meio de transporte, entende? E eles provavelmente no futuro sejam prováveis ciclistas, né? Principalmente se a cidade oferecer essas condições. Porque a gente, como mãe, eu também não gostaria que ele saísse hoje para pedalar no meio da rua, né? Mas se eu disser, vai na ciclovia, dizer, pode ir? Pode ir. Então, isso é muito legal. Agora tá o meu menor agora ele mora comigo, né? E aí agora ele pegou a bicicleta e ficou para ele, né? A minha antiga bicicleta ficou para ele. Que idade ele tem? Ele tem 11 anos. O meu também. Aí ele tá nessa aí, a bicicleta, só que é só dentro do pátio, né? Aí volta e meia, quando tá assim, eu tô por casa, não tenho aula, eu saio com ele pra rua ali. Aí eu, vamos vou ficar de olho em ti aqui, tu vai só ficar um pouco solto. E aí tu consegue levar ele para a calçada, assim, ali, perto da tua casa ou não? Consigo levar numa praça, ou até próximo de casa aqui. Mas aí é tudo sob supervisão, né? É do tipo, tá o tempo todo atento, assim, para... Porque se deixar por eles, assim, eles querem ficar solto, né? Tipo, usar a bicicleta para tudo. E aí tu sabe que não dá, porque tem um risco, né? Aí eu fico... Sim. Sob supervisão, vamos, eu vou lá um pouquinho contigo. Aí ele, vou lá não sei aonde. Não, vai a pé então. Não dá para ir de bicicleta, porque tu sabe que... Ainda mais aqui, né? E tem uma questão de segurança também, né? Sim, é difícil. E até porque eles estão numa fase assim que eles são muito... aquela fase que a gente tem na vida que nada acontece com a gente, né? Somos indestrutíveis. Autoconfiantes. Não, comigo não vai acontecer. Não, eu sei me cuidar. Eu sei, eu conheço. Tem que dar um freio, né? Sim. Agora eu vi uma mensagem do professor, ele teve que realmente sair. Ele me disse que me deixou como host. Sensacional o papo hoje, a conversa, muito bom. Maravilhoso, então, Ananda. Então tá, quinta-feira nos encontramos. Eu vou deixar um recado hoje ali no grupo, porque estava essa como a última aula, mas como a gente vai falar sobre a questão da recuperação e do dia que a gente vai postar os conceitos, é interessante que vocês estejam participando. Para trazer um adendo a mais para a aula, eu vou falar do tópicos especiais ali das avaliações psicofisiológicas que ficou aquém, daí para a gente manter, exatamente, que seria hoje, a gente vai estar conversando na quinta. Tá, beleza, então. Tá? Perfeito. Então tá, Nanda. Tá bom. Tchau. Tchau. Boa semaninha. Obrigado, igualmente.